Ei pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Hoje, semana 4 do PET 1. Vamos resolver então as questões envolvendo a semana 4 do PET 1, que tem como tema semelhança de triângulos e trigonometria no triângulo retângulo. Vamos já começar então com a questão 1 do PET semana 4. Considere a seguinte semelhança. Então, aqui o exercício está dando para a gente ângulos semelhantes aqui. Olha, A linha, C linha, D linha. E aqui o exercício ainda fala, que são ângulos semelhantes. E ele quer saber o seguinte, a soma dos valores obtidos de x e y é igual, são... Então, primeiro eu tenho que achar o valor do x, achar o valor do y, para depois verificar aí, nesse caso, a soma desses valores. O primeiro passo é o seguinte, nós temos os ângulos semelhantes. Então, A semelhante a A'. O ângulo C semelhante ao C'. E o ângulo D semelhante ao D'. Então, a partir desses dados, desses ângulos semelhantes, o que a gente pode concluir é que esse segmento, esse lado AC, que mede 14, ele tem que ser semelhante também a esse segmento A', C' aqui. Então, se ele é semelhante, a gente pode estabelecer algum critério de proporcionalidade, ou seja, eu posso falar que o 14 dividido por 7, ele vai ter que ser igual a quem? Vamos pegar no caso x primeiro? Vou até colocar de cor diferente aqui também, olha, no lado do x, que é o lado aqui, olha, A', D', e o lado AD aqui mede 12. Pegando sempre o lado maior, no caso 12, e dividindo pelo lado menor, no caso x, enquanto vai ser essa proporcionalidade aqui. O que nós temos que fazer aqui agora é fazer a multiplicação cruzada, onde o que está embaixo passa multiplicando com o que está em cima, e o que está em cima passa multiplicando com o que está embaixo. Nesse caso, nós temos os valores aqui. 14x igual 7 vezes 12 dá 84. X aqui, então, vai ser igual a 84 dividido por 14, que nesse caso, o x vai ser igual a 6. Então, descobrimos aqui o valor do x. Baseado no mesmo raciocínio que nós fizemos para poder resolver aqui, montar o critério de semelhança em relação ao x, usar as proporcionalidades, que foram 14 e 7, vamos seguir essa mesma linha de raciocínio para montar em relação ao y. No caso do y, aqui nós temos o D', C' que mede 8 e o DC que mede y. Vamos colocar sempre o maior primeiro, y dividido por 8, então agora é o que a gente vai ter que calcular. Seguindo mais uma vez o raciocínio de multiplicar cruzado os nossos valores. O que tem embaixo multiplica com o que tem em cima, ou seja, 7 vezes y dá 7y. E o que está em cima multiplica com o que está embaixo, 14 vezes 8 dá 112. Nós vamos ter então o valor do y. Y aqui então vai ser igual a 112 dividido por 7, que y é igual a 16. Então, temos o valor do x, temos o valor do y. Para calcular, então, a soma de x mais y, que é o que o exercício quer, isso vai ser 6 mais 16. E 6 mais 16 dá 22. Ou seja, a nossa alternativa correta é a alternativa C, que apresenta a opção 22. Então, de novo, para poder resolver essa questão, a gente precisa de resolver ela pelos raciocínios aplicando a proporcionalidade, aplicando a noção de semelhança entre triângulos aí. Vamos para a questão 2 agora. A questão 2 é a seguinte. A figura mostra um prédio de altura H que projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. Nesse mesmo instante, uma pessoa de altura 1,80 m tem uma sombra de 2 metros. Então, a altura H do prédio vale. Então, aqui nós temos uma imagem para poder representar tudo isso aí que foi falado. Então, aqui nós temos a altura da pessoa, que eu vou falar que é o Hzinho, Aqui a sombra da pessoa, eu vou falar que é o Szinho também.
E aqui a sombra do prédio, eu vou falar que é o Szão e a altura dele, o Hzão. Nós temos, então, que resolver, né, que fazer essa nossa semelhança. De que forma? Olha, vamos fazer a nossa semelhança seguindo o raciocínio aplicado também na questão anterior, por proporcionalidade. Eu sei que a altura do prédio ela tem que ser proporcional à altura da pessoa. Mas a altura da pessoa aqui a gente não sabe? A gente sabe. A altura da pessoa é de 1,80 m. Se eu dividir a altura do prédio pela sombra que ele dá, no caso o Szão, que é de 30 metros, que já deu, ele tem que ser também proporcional à divisão da altura da pessoa pela sombra, que no caso a sombra foi de 2 metros. Fazendo aqui então a nossa proporcionalidade, fazendo então uma multiplicação cruzada, vamos ter o seguinte, de novo, fazendo a multiplicação do que está em cima com o que está embaixo, com o que está em cima, 2H vai ser igual. 30 vezes 1,8 vai dar 54. E, consequentemente, aqui, então, vamos descobrir o valor do H da seguinte modo. 2 vezes H, sempre que a gente tem um número e uma letra, a gente tem uma multiplicação entre eles. Então, se a gente tem uma multiplicação, o 2 ali ele passa sempre na operação inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, aqui o nosso H, ou seja, a altura do prédio, vai ser 54 dividido por 2, que dá 27. Estou falando que tudo é metros. Então, a altura é de 27 metros. Lá nas nossas alternativas, nós temos, então, a opção correta, que é a alternativa B. Mais uma vez, resolvendo esse exercício e aplicando essa ideia de proporcionalidade. Vamos para a questão 3, então. A questão 3 é a seguinte. Um avião decola mantendo o ângulo constante de 30 graus com a horizontal até atingir a altura de 10.000 metros em relação ao solo. Qual a distância D que o avião percorreu? Como que a gente vai calcular, como que a gente vai resolver essa nossa questão? Repara que no próprio exercício, na própria figura que o exercício dá para a gente, ele já está mostrando aqui algo semelhante a um triângulo. Olha, e é um triângulo retângulo, porque esse triângulo ele tem um ângulo reto aqui no cantinho. Olha, se é um triângulo retângulo, vamos ver as informações, quais são os valores que nós temos. O exercício quer saber esse lado D, que está em azul, que por consequência também, olha, esse lado D é o lado oposto ao ângulo reto. Num triângulo retângulo, nós temos os catetos e também temos a hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior do triângulo, ou também o lado oposto ao nosso ângulo reto, ou seja, esse D é a hipotenusa, é o valor que a gente quer descobrir. E aqui nós temos, no caso, o valor oposto ao ângulo. Essa medida, então, é o valor oposto ao ângulo. Então, como que a gente vai resolver isso? Olha, eu vou ter que calcular o seno de 30 graus. Mas como que eu calculo o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Por que eu estou calculando o seno? Olha, porque o seno ele precisa do cateto oposto. E o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o lado oposto, No caso, é o de 10.000. Então, nós temos o cateto oposto. A hipotenusa é o lado maior, ou seja, a hipotenusa é o valor que eu quero descobrir. De que forma que a gente vai calcular, então, aqui esse valor de seno? Bom, para a gente poder fazer esse cálculo envolvendo seno, a gente precisa de entender, precisa de conhecer os ângulos notáveis. Então, eu vou deixar um card linkado aqui, onde vocês vão ter acesso a uma outra aula minha do ano passado, onde eu canto, ou tento pelo menos, uma musiquinha que talvez ajude a decorar essa questão aí do seno de 30 graus. Bom, valor do seno de 30 graus, nós precisamos, igual eu falei, a gente precisa de entender essa questão dos ângulos notáveis. Seno de 30 graus, eu já adianto para vocês que é o valor 1/2. Então, seno de 30 graus é o valor 1/2. Agora, por que a gente tem esse valor de 1/2? Como que a gente faz esse cálculo? Aí eu vou deixar para vocês entenderem melhor esse raciocínio vendo o vídeo lá. Na aula de amanhã a gente conversa melhor sobre essa noção aí de ângulos notáveis e tudo mais, mas por enquanto nessa aula aqui a gente vai focar mesmo na resolução.
tá? Então, baseado nessa informação que eu dei para vocês, que o valor de seno de 30 graus é 1/2, a gente vai fazer então a resolução. Vamos substituir todos os valores nessa fórmula que nós temos aqui do seno. Olha, o primeiro passo então é o seguinte: seno de 30 graus ele é 1/2. Então vamos colocar aqui, ó, 1/2 é igual. O cateto oposto é o valor realmente oposto a esse ângulo, né? Então é o valor de 10.000 metros. Isso dividido pela hipotenusa, que o exercício chamou de letra D. Então, vamos colocar a hipotenusa como letra D. O que eu tenho que fazer agora? Multiplicação cruzada. Nessa multiplicação cruzada, nós vamos ter aqui o seguinte valor, aqui, o seguinte resultado, né, na verdade. 1 vezes D é D. 2 vezes 10.000 dá 20.000. Ou seja, a nossa distância, então, é de 20.000 metros, que é a alternativa A. Então, o avião, né, ele já percorreu um total de 20.000 metros ali na diagonal, enquanto a altura dele equivale a 10.000 metros de altura, ok? Vamos para a questão 4, então. A questão 4 pede o seguinte: a área do triângulo ABC de altura h igual a raiz quadrada de 2, sendo x igual a 30 graus e y igual a 45 graus, é igual a. Para a gente calcular isso aí, eu preciso, né, de saber o seguinte: eu preciso de ter a medida da base, que é essa daqui. Porque a área de um triângulo não é base vezes a altura dividido por 2? Se a área de um triângulo é essa fórmula, eu já tenho a altura, ótimo. Mas eu não tenho a base, e a base é todo o segmento AB aqui. Então, eu preciso de calcular esse pedacinho, preciso de calcular esse outro pedaço um pouco maior aqui, porque a soma dos dois vai ser equivalente à base. Com as informações que o exercício já deu para a gente, que x vale 30 graus e y é igual a 45 graus, a gente vai calcular, então, essa nossa área nesse caso aí. Então, o primeiro passo para a gente poder calcular é, de novo, a gente precisa de saber os ângulos notáveis. Mais uma vez, se vocês não entenderam ainda, dá um pause aqui, vai lá naquele vídeo que eu deixei linkado anteriormente para vocês entenderem um pouco melhor aí sobre os ângulos notáveis. E vamos resolver então essa questão. Olha, no caso, a altura aqui ela é raiz quadrada de 2. Isso daqui, olha, nesse primeiro triângulo que nós temos, vamos fazer de cor diferente, aqui olha, de preto, essa altura ela é aqui junto com a nossa base, que forma o ângulo de 90 graus do meu triângulo retângulo. Então, esse outro lado aqui é a hipotenusa, esse outro lado aqui é a hipotenusa, e então no triângulo retângulo, né, nós temos dois catetos, então são os outros dois catetos que nós temos. Para calcular, então, no caso da tangente de 30 graus, por que tangente? Porque a tangente é o que a gente vai utilizar, que a gente só tem dois catetos. Então, nós temos que pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Nós temos o cateto oposto ao ângulo x, é esse segmento aqui que eu não sei qual que é. O adjacente ao x é a nossa altura que o exercício já deu. Então, olha, a tangente de 30 graus, de novo, voltando lá na ideia dos ângulos notáveis, é raiz de 3 sobre 3. Então, esse é o valor da tangente de 30 graus. A partir disso, nós temos o cateto oposto, que é o valor que nós não conhecemos, que aqui eu vou falar que é o x, para a gente simplificar nosso cálculo. O cateto adjacente é a altura, que vale raiz quadrada de 2. E se eu quero descobrir o valor do x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar só uma parte da nossa multiplicação cruzada. Vou pegar essa raiz quadrada de 2 e passar ela para o outro lado da nossa igualdade, multiplicando aquilo ali. Então, o nosso resultado dessa multiplicação vai ser x é igual a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 dividido por 3.
Eu não posso simplificar esses termos ali, porque esse termo aqui de cima nós temos uma raiz quadrada nisso. Então, para a gente poder resolver, é o seguinte: eu vou manter a minha raiz quadrada, já que os dois termos estão com raiz quadrada, e resolver a multiplicação entre eles. 3 vezes 2, 6. Dividido por 3. Então, esse daqui é o nosso valor de x, raiz quadrada de 6 sobre 3. Agora, a gente tem que descobrir o valor do y. E para calcular o valor do y, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar, no caso, de novo, o raciocínio da tangente, só que dessa vez vai ser a tangente de 45 graus. E o cálculo, né, da tangente é o mesmo raciocínio, é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas vamos voltar na figura para entender melhor no caso do y. Olha, esse lado aqui do y, ele é referente à hipotenusa, porque é o lado oposto ao ângulo reto, é o lado maior do triângulo retângulo que nós temos. Então, nós temos que determinar aqui em relação ao y o cateto oposto, que eu vou chamar, né, de y também, e aqui é o cateto adjacente. O cateto adjacente é quem? É a altura. Então, de novo, nós temos o termo, né, que nós não conhecemos, que é o y dessa vez, dividido pelo cateto adjacente, que é, de novo, a altura. Só que, dessa vez, o valor da tangente de 45 graus é o que vai alterar, né? Que vai ser 1 dessa vez. Tangente de 45 graus é 1. Vamos fazer, então, a multiplicação cruzada, mais uma vez, só de um lado aqui. Raiz quadrada de 2 vezes 1 vai dar um total de y é igual a raiz quadrada de 2. Descobri aqui o valor do y, descobri o valor do x. O que eu tenho que fazer aqui agora é somar esses meus dois termos. Para a gente somar esses dois termos, para descobrir realmente quanto vale a base daquela minha figura, vai ser raiz quadrada de 6 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Somando isso aqui, olha, repara que a gente vai ter que tirar o mínimo múltiplo comum. Para a gente tirar o mínimo múltiplo comum desses dois termos, entre 3 e 1, né, o mínimo desses dois valores vai ser 3. Vou até colocar de cor diferente aqui também. Primeiro eu faço a divisão com o denominador e multiplico com o numerador. 3 dividido por 3, 1. Vezes raiz de 6 dá raiz de 6. Mais 3 dividido por 1, 3. Vezes raiz quadrada de 2 dá 3 raiz de 2. Então, esse termo todo aqui é referente à nossa base. Mais uma vez, vamos voltar lá na nossa questão, porque esses cálculos todos que nós fizemos foram para descobrir apenas a base. Nós temos aqui também a altura. A altura é quanto? É raiz quadrada de 2. Vamos substituir, então, aquele valor que a gente encontrou na fórmula da área, junto com o valor da altura. Vamos voltar, então. Substituindo, então, todos esses valores aqui na fórmula da área de um triângulo, que é base, que é esse valor todo aí em azul, mais 3 raiz de 2 sobre 3, vezes o valor da altura, que é raiz quadrada de 2, dividido ainda por 2, né? Primeiro, vamos resolver, vou colocar essa primeira parte aqui entre parênteses, porque isso tudo é um termo só. Vamos resolver primeiro, então, essa nossa multiplicação, onde nessa multiplicação a gente vai ter que realmente multiplicar esses meus termos aqui por raiz quadrada de 2. Fazendo, então, esse primeiro cálculo aí, vamos chegar no seguinte resultado. A área é igual a raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 2. Quando a gente tem esse tipo de cálculo, nós vamos ter raiz quadrada de 12, porque a gente vai manter a raiz e multiplicar os valores que estão dentro da raiz. Raiz quadrada de 12 mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. De novo, a gente multiplica somente o que está dentro da raiz. 2 vezes 2, 4. Isso aqui tudo dividido por 3. E isso tudo aí ainda dividido, né, simplificado aqui por 2. Ok, raiz quadrada de 12 não dá um valor exato. Porém, o número 12, a gente consegue fatorar ele. Dá para fatorar aqui por 2, que dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Então, esse valor, o 12, né, fatorado, dá 2 ao quadrado vezes 3. Então, onde tem o 12, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes 3. Isso mais 3 vezes. Raiz quadrada de 4 dá para fazer, não dá? Dá 2. Isso aqui dividido por
3. Vamos continuar resolvendo aqui, então, isso aqui ainda, que é dividido, né? Todo esse valor ainda dividido aqui ainda por 2. Olha, o nosso primeiro valor ali, esse valor 2 ao quadrado, eu posso deixar ele na seguinte forma. Olha, 2 ao quadrado a gente sabe que dá 4. Vou transformar, então, essa radiciação em duas radiciações. Já que tem uma multiplicação ali, eu posso fazer isso. Então, dá raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Mais 3 vezes 2, que dá 6. Isso dividido ainda por 3, que é dividido no final ainda por 2. Ok? Vamos continuar resolvendo ali. Olha, raiz quadrada de 4, a gente consegue fazer. Quanto que dá raiz quadrada de 4? É 2. Nós já fizemos ali ela. Isso é 2 raiz de 3 mais 6 dividido por 3. Isso aqui ainda é dividido por 2. Como que eu vou fazer, então, essa divisão toda aqui? Olha, repare que todo esse termo aqui que eu circulei de preto, isso é uma única fração, é um único valor que nós tínhamos anteriormente. Esse dividido por 2 é o dividido por 2 que já é da fórmula da área de um triângulo. Então, nós temos, olha, uma fração, que é esse valor primeiro, dividido por um outro valor. Ou seja, nós temos divisão de fração. E como que eu resolvo a divisão de fração? Copio o primeiro termo do jeito que está ali e vou multiplicar pelo inverso do segundo termo. Então, fazendo aí a multiplicação pelo inverso do segundo, nós vamos ter a seguinte fração, né? O seguinte resultado, A igual 2 raiz de 3 vezes 1 vai dar 2 raiz de 3, mais 6 vezes 1 dá 6, dividido por 3 vezes 2, isso dá 6. Bom, agora o que a gente vai ter que fazer aqui, continuando a partir desse termo, é tentar colocar um fator em evidência. No caso, o que está em comum? O que está em comum, primeiro, é a nossa divisão aqui por 6, não é? Então, o fator aqui inicial vai ser 1, porque entre 2 raiz de 3 e 6 não tem muita coisa em comum, não. Eu vou multiplicar esse termo por 2 raiz de 3 mais 6. Então, olha, a nossa área final vai ser 1/6 vezes 2 raiz de 3 mais 6. Vamos voltar lá no enunciado da nossa questão, então, para a gente ver qual que vai ser a alternativa correta. 1/6 vezes 2 raiz de 3 mais 6, que deu, então, a alternativa B de bola. Essa foi uma questão bem elaborada, assim, bem complicada de resolver, né? A gente tem que resolver ela bem no passo a passo, bem tranquilo, seguindo todo esse raciocínio inicial, para a gente conseguir chegar no resultado final lá. Mas, de novo, se tiverem alguma dúvida, pessoal, não deixa de me mandar mensagem no WhatsApp, não deixa de me perguntar durante as nossas aulas aí durante a semana. Me pergunta para a gente poder tirar essas dúvidas, tá? Vamos, então, para a nossa última questão aqui de hoje, que é a seguinte. Em um jogo de sinuca, uma bola é lançada do ponto O para atingir o ponto C, passando pelos pontos A e B, seguindo a trajetória indicada na figura a seguir. Então, temos toda a trajetória aí, e o exercício quer saber o seguinte. Nessas condições, calcule o ângulo Y em função do ângulo Z. Pessoal, para poder resolver essa questão, a gente precisa primeiro de pensar o seguinte. Vamos traçar, então, umas retas aqui em relação ao A e B, né, os pontos A e B indicados na figura. Olha, primeiro vamos começar desse triângulo aqui de início. Olha, nós temos que o ângulo, a soma de todos os ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Então nós temos a seguinte já função, olha, Z mais 90 graus mais W é igual a 180 graus. E essa daqui é a nossa primeira noção que nós temos ali, a partir do que foi apresentado no exercício, certo? Z mais 90 mais W é igual a 180. Então, vamos descobrir quanto que é Z mais W? Vou pegar esse 90 e tirar ele daqui. Olha, passa esse 90 para o outro lado da igualdade, ele passa com sinal de negativo. Nós vamos ter Z mais W igual a 180 menos 90 graus. Não se esqueçam. Então, Z mais W é igual a 90 graus. Vou parar por aqui por enquanto. Porque, olha, vamos agora tentar olhar em relação ao Y. Olha, em relação ao Y, nós temos aqui esses dois triângulos aqui agora em relação a Y.
Mas repara o seguinte, que essa é uma mesa de sinuca. Então, esse lado aqui na parte de cima e esse outro lado aqui, eles são paralelos, né? Então, nós temos que essa aqui é uma transversal que está ligando essa reta, né? Essa é uma transversal que está ligando esses dois lados paralelos. Ou seja, com isso eu posso afirmar que esse valor W, por mais que eu não conheça ele é a mesma coisa de que vale aqui também, olha, pela ideia de ângulos alternos internos. Da mesma forma que esse também é o valor W aqui. E repara que quando eu pego esse ângulo todo, olha, eu tenho um total de 180 graus também. Então, para formar esse ângulo de 180 graus, eu tenho, olha, W mais o valor do Y mais o valor do W, isso tudo igual a quanto? Igual a 180 graus, igual eu falei ali. Então, aqui nós temos 180 graus também. Vamos pegar, então, essa parte aqui e resolver? Vamos colocar aqui na parte de baixo. Vamos colocar aqui de lado, olha. Vamos resolver, então, esse termo todo aí, olha. Passando aqui para cima, nós vamos ter o seguinte. Y mais W dá 2W igual a 180 graus. Só que aqui eu não quero descobrir o valor do Y, então vamos isolar Y. Y é igual a 180 menos 2W. Então, nós temos aquele valor ali, olha, 180 menos 2W. Porém, olha, o exercício ele quer o ângulo Y em função do ângulo Z. Então, nós temos aqui na parte de baixo o valor do ângulo Z. Z mais W é igual a 90. Então, eu posso colocar aqui, olha, que W é igual a 90 graus menos Z. Por quê? Eu estou isolando o valor do W para eu poder substituir aqui onde tem o W também na nossa questão. Então, vamos fazer essa substituição aí. Nós temos Y é igual a 180 graus menos 2, que vai multiplicar o valor do W, que é 90 graus, menos Z. Então, Y é igual a 180 graus, menos 2 vezes 90 dá menos 180 de novo, menos 2 vezes Z dá mais 2Z. Então, Y é igual a 180 menos 180 dá 0, sobra quem? 2Z. Nós queremos escrever de novo quem mesmo? O ângulo Y em função do ângulo Z. É o que a gente fez aqui agora, olha. Nós expressamos o ângulo Y em função do ângulo Z. Em outras palavras, o ângulo Y ele depende do valor de Z. Se o Z vale 1, o ângulo Y vai ser o dobro, né? Vai multiplicar por 2. Se o Z vale 10, vai seguir esse sempre mesmo raciocínio, multiplicando esse valor ali por 2. Então, isso daqui é a resposta da letra A. A letra A, então, nós já fizemos aí a letra A. Agora, a letra B. Vamos ver o que o exercício está pedindo na letra B. O valor de x indicado na figura. Bom, para a gente descobrir aqui, então, o valor de x indicado na figura, o que a gente vai primeiro identificar aqui é o seguinte, olha. Vamos pegar esse primeiro triângulo retângulo aqui, que é o valor onde está o valor de x, e comparar ele nesse outro triângulo aqui que eu estou marcando para vocês aqui também de amarelo, que é outro triângulo retângulo. Montando, então, uma proporção nesses dois triângulos que são semelhantes, o que a gente pode pegar aqui é pegar esse valor de 0,8 desse lado e montar para uma proporção a esse outro lado aqui que mede também 1,2, que é a medida daqui. Já esse valor aqui, olha, repare que nós não temos esse valor da parte de cima desse meu triângulo. Como que eu vou fazer isso? Olha, nós sabemos que todo esse lado aqui mede 2 metros, certo? Esse valor x, então, é o valor x aqui. Então, concordam comigo que desse ponto aqui até esse outro ponto aqui, a medida desse valor é 2 menos x, é 2 metros, né? Menos x, que eu estou tirando o valor x ali, sobra 2 menos x. Agora, esse triângulo total que nós temos aqui significa que é a metade. Então, esse lado aqui e esse lado aqui, eles têm que dar, somados, né, juntos, tem que dar valor 2 menos x. Então, se eu quero descobrir só meio lado, eu vou dividir isso aqui por 2 para descobrir metade só. Então, da mesma forma, a gente pode montar outra proporção de x
ele está também para 2 menos x dividido por 2. Vamos montar isso tudo numa proporção aqui para a gente poder resolver? Então, montando, né, a nossa proporção, nós vamos ter os seguintes valores aí. Olha, 0,8 sobre 1,2, que são os lados que nós tínhamos ali já. O valor x que nós estamos querendo, dividido por 2 menos x, dividido também por 2. Para a gente poder calcular, então, essa nossa expressão, vamos começar multiplicando cruzado. 1,2 vezes x dá 1,2. X igual 0,8 vezes toda essa fração, vamos montar do jeito que está ali, 0,8 vezes toda aquela fração. 2 menos x dividido por 2. Vamos fazer a distributiva nesse caso aqui, então. Olha, nós temos o valor 1,2x igual. Fazendo a distributiva aqui, olha, vai ser 0,8 vezes 2 e 0,8 vezes menos x. 0,8 vezes 2 dá 1,6. 0,8 vezes menos x dá menos 0,8x. E aqui tudo ainda é dividido por 2. Olha, vamos fazer de novo uma multiplicação cruzada aqui nesse caso. Olha. Então, fazendo mais uma vez uma multiplicação cruzada, nós vamos ter o seguinte. 1,2 vezes x dá 2,4x. E 1 vezes todo esse valor aqui, todo número multiplicado por 1 não é ele mesmo? Então, sobra todo esse valor ali, 1,6 menos 0,8x. Eu não quero descobrir o valor de x, então eu vou passar esse valor com x para o lado de cá, isolando todos os termos com x. Então, nós temos 2,4x. Se ele está negativo de um lado, né, ele passa com o sinal oposto, a operação oposta, igual a 1,6. 2,4 mais 0,8 dá 3,2. X igual a 1,6. Isolando aqui, então, o valor do x, nós vamos chegar no valor de x é igual a 1,6 dividido por 3,2. Fazendo, então, essa divisão, 1,6 por 3,2 dá 0,5. Isso, então, é o valor em metros, né, do valor de x. Resolvemos, então, a nossa questão. Bom, a palavra-chave de hoje vai ser sinuca. Me manda lá, sinuca no WhatsApp, para vocês garantirem a presença da aula de hoje. É isso então, pessoal. Até a próxima. Tchau!